Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Esse que é o espaço institucional do Clube Empreendedor Brasil para receber empreendedores de sucesso e personalidades que são completamente influentes. Hoje o papo é sobre autonomia e identidade. O que isso tem a ver com, de fato, construir equipes de sucesso? E por que eu estou iniciando dessa forma? Porque a gente convidou hoje uma mulher que é um rosto conhecido para vocês, para muitos de vocês, principalmente para quem está muito linkado ali, alinhado com esportes, que acompanha, é fã de carteirinha, porque ela foi a treinadora mais vitoriosa do nosso país. Não, quando eu digo isso, não é brincadeira. A Rosicléia Campos, ela foi treinadora de judô e é ex-atleta olímpica. E ela é um rosto muito conhecido por todos nós, então seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, o Clubecast, podcast institucional do Clube Empreendedor Brasil. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom falar sobre esporte e empreendedorismo também. Maravilha. Olha, eu comecei falando sobre identidade e autonomia, como é que a gente constrói equipes de sucesso. E aí, quando eu falo que é um rosto muito conhecido, voltado para esporte, as pessoas devem se perguntar o que tem a ver esporte e empreendedorismo. Então, essa pergunta que eu já começo o podcast com você. O que você acha que, na verdade, a gente consegue aprender no mundo do empreendedorismo quando a gente olha mais atento para o mundo do esporte? Nossa, eu penso que tem tudo a ver, né? A gente está falando de performar, a gente está falando de disciplina, a gente está falando de planejamento, a gente está falando de objetivos fins, a gente está falando do meio, que também, né, percorrer, revisitar trajetórias, então tem super a ver. Eu penso muito nesse sentido. O esporte, ele requer muita disciplina para você performar bem, para você conseguir chegar no seu objetivo fim. E também eliminando todo o romantismo, né? A gente fala assim, a medalha olímpica, só que tem os percalços, tem a dor, a derrota, reaprender com a derrota é importantíssimo, né? As falhas. Então tem super a ver, eu acho que é super linkado. E que isso não é uma trava, né? Você não se sentir derrotado porque você perdeu ali algo no meio do caminho, ou porque, enfim, não saiu vitorioso sempre, que você não se sinta um derrotado porque passou por algum percalço ali. Não, muito pelo contrário. Aprendemos demais com a derrota, muito mais com a derrota do que com as vitórias e as conquistas, porque aquilo fica, né? Eu tenho um exemplo pessoal. Eu, com 15 anos, foi a minha primeira viagem internacional, eu perdi para uma americana, encontrei ela anos depois num campeonato pan-americano. Eu lembrava dela, mas ela não lembrava de mim. E eu ganhei dela e ela ficou enlouquecida. O treinador dela falou assim, ela não lembra de você, mas eu lembro. Eu falei, pois aí, eu nunca esqueci dela. Então, a gente tem que trazer a derrota. Lógico, inicialmente, aquele baque, poxa, eu perdi. E aí a gente fala, tem 24 horas para aquilo reverter de forma positiva. Então, é sobre isso, é sobre aprender com a derrota. E no judô tem uma coisa muito bacana. A primeira coisa que você aprende no judô é a cair. Porque a vida vai te derrubar muitas vezes. Então, você está sempre apto a levantar. Então, a gente aprende, a primeira coisa no judô é cair. Então, judô é muito legal. Essa transferência do judô para a vida é sensacional. Quando a gente fala de disciplina, né, foi uma palavra que você bateu logo na sua primeira resposta, que é algo que é ensinado e é constantemente, você desaprende e aprende na mesma frequência dentro do esporte, que é algo que eu acho que é impossível não ter quando se trata de empreendedorismo e de negócios, né? O que mais você aprendeu com a disciplina na tua trajetória enquanto atleta, enquanto treinadora, no teu lado profissional, Rosicléia, mas no lado pessoal também? O que a disciplina mudou na tua vida, Rosicléia? Eu penso que sem a disciplina você não chega a lugar nenhum. Porque você tem, todos os dias, você tem escolhas, né? A gente fala, escolhas, consequência. Escolhas, consequências. Você pode desligar o seu despertador e chegar atrasada. Foi uma escolha. Então, a disciplina vai fazer você levantar, a disciplina vai fazer você seguir em frente, a vontade de se superar. Então, essa autodisciplina faz você caminhar, é o que te impulsiona. E isso pode ser motivado também, né? Por isso o coach, por isso o treinador, porque nem sempre todo mundo acorda, hoje eu vou treinar. Pô, treinar é chato pra caramba, gente, tá? Eu sempre tiro essa coisa do romantismo, você é atleta, eu conheço mais de 50 países, gente, mas é duro. Uhum. Então, você tem que saber que aquilo que você vai encarar, o seu dia pela frente é um dia, então o levantar
é o startar, né? A sair da inércia. Ele vai mudar o seu dia. Então, é um dia de cada vez. E é então, totalmente decisório, né? Vamos colocar exatamente. assim. Porque se você ficar ali nessa, eu vou, não deixa para depois, aí você já perdeu a disciplina completamente. Não existe. Quando você quer performar, procrastinar não é uma palavra, não é um ato que vai te fazer trazer resultado. Não tem como. Quando a gente diz que você é a treinadora mais vitoriosa dentro do mundo olímpico do judô, o que isso quer dizer? Porque quando a gente diz que é a treinadora mais valiosa, significa que vieram muitos frutos a partir do teu treinamento, a partir da tua liderança. Então me conta um pouquinho, até para quem está assistindo a gente aqui agora, sobre por quê, como, de que forma você se tornou a treinadora mais vitoriosa hoje no mundo olímpico. Então, são quilômetros de rodagem, né? Eu fui atleta muito cedo, né? Eu performei muito cedo e judô feminino. Então, assim, não tinha uma voz, não tinha autonomia, não tinha identidade. E eu vivi tudo isso como atleta. E quando eu quis fazer educação física, na minha época, né? Eu vou fazer 55 anos mês que vem, o meu pai falava, isso não é profissão, porque realmente não era uma profissão, não tinha um conselho regional, não era regulamentada, mas era o caminho de eu conseguir mudar as coisas, porque eu queria fazer tudo diferente do que tinha acontecido. Eu vivi na pele, eu sabia exatamente o que eu gostaria de ter mudado. E quando eu me tornei treinadora, em 2000, eu já era formada, já tinha pós-graduação, eu fui fazendo tudo o que precisava para me profissionalizar, porque eu sabia que ia ser uma decisão difícil, porque era um mundo muito masculino. Então, eu tinha que ter um know-how, eu tinha que estar pronta para encarar, pronta literalmente para a guerra. Porque não só pronta em graduação, né? Pronta como em espírito. Exatamente. Eu guerriei muito, muito, muito. E em um certo momento, até me masculinizei. Porque eu estava tão pronta para a guerra o tempo todo, que toda aquela ternura, né, que a gente traz enquanto mulher... A feminilidade, exatamente, né? Porque eu tinha tanto que estar no posto de... No controle. Sabe? Que eu falei assim, calma. Teve uma hora que eu tive que me revisitar e dar um step back. Porque eu falei, calma, eu não tenho que brigar o tempo todo. Eu posso falar que... Não preciso falar que eu vou sexta-feira, eu posso falar que eu vou um dia depois de quinta, que todo mundo vai entender da mesma forma. Eu não preciso brigar o tempo todo. Então, eu fui aprendendo com os meus erros também. Então, foi exatamente por eu acreditar que eu poderia mudar muitas coisas que eu briguei muito. E eu briguei muito. E brigar de uma forma que eu tinha que estudar. Eu olhava no espelho a forma como eu ia discutir, eu olhava a forma como eu reagia. Eu pensava no que o outro... Eu me preparava. Eu nunca entrei numa reunião sem estar preparada. Nunca. Isso porque o ambiente que você trabalhava, você sentia que era muito masculino e talvez, se você não tivesse um posicionamento também de igual para igual ali, você poderia ficar um pouco mais passiva dentro das situações que poderiam eventualmente acontecer. Exatamente. Isso? Era ocupação de espaço. Eu meti o pé na porta e é o que eu estou falando. Uma vez, uma menina da natação, através do Comitê Olímpico, me ligou. Eu quero saber o que você fez. Aí eu falei, olha, você não precisa fazer o que eu fiz. Eu tinha que fazer o que eu fiz porque eu era a primeira, eu estava como pioneira. Então, esse caminho ele já está pavimentado, dá para fazer de outra forma, porque eu precisava brigar para ser ouvida. Era um espaço que... as mulheres que passaram pelo mesmo espaço que eu passei, elas foram engolidas pelos homens porque não tinham voz. E eu criei essa voz, eu dei autonomia ao judô feminino, mas eu não fiz isso sozinha, porque foi um convencimento das atletas para elas entenderem que elas eram fortes juntas, porque as meninas guerreavam muito na minha época como atleta, as meninas torciam uma contra a outra, rivalidade. Não tinha uma unidade. E graças a Deus, a gente virou a chave, a gente se tornou um time. E a gente botou um lema... Quando a derrota, ela vai ser dividida, ela vai ser partilhada, ela vai ser leve. E as conquistas, ela vai ser multiplicada. Eu me arrepio só de lembrar. Era uma sensação tão gostosa das nossas conquistas. A gente tinha objetivos a curto, médio prazo. A gente perdia para todas as zonas. Venezuelana, equatoriana, cubana. Então, todas as zonas dentro do nosso continente, a gente perdia. Então, era algo a ser superado. E quando eu assumi em 2005, eu fui treinadora da base antes, passei pela base. Aí, quando eu assumi a equipe principal, houve
deixa eu achar um adjetivo para essa palavra, um cancelamento coletivo. Do tipo, porque ela, só que eu já tinha a minha experiência, já tinha passado por 2... Isso por você ser mulher? Por eu ser mulher. Entendi. Eu já tinha passado por 2 Jogos Olímpicos, eu era formada, eu tinha 2 pós-graduação, e aí o meu coordenador, que era o Ney Wilson, a esposa dele foi minha treinadora nos Jogos Pan-Americanos de 91, mas foi engolida pelo processo, e ele sabia exatamente o que ela tinha passado. Então, ele foi um braço ali. Mas a gente brigava muito, assim, eu discutia muito com ele, porque uma vez a gente conversando, ele falou assim: você é uma pessoa muito difícil. Aí eu, como assim? Eu sempre achei que eu fosse legal. Ele, não, porque você fala. É difícil para uma pessoa como eu ouvir que eu estou errado. Nossa, essa frase, isso é muito forte. Porque você é difícil, porque você fala. Né? Justamente isso. A dificuldade mora em te ouvir porque eu não quero te ouvir. Eu não estou acostumado a ter que ouvir. É difícil. Não é? É difícil você... por exemplo... não é porque ele era o meu chefe que eu não podia... Eu sempre me coloquei. Eu sempre coloquei as minhas ideias, eu sempre expus, eu sou muito transparente. E eu aprendi muito nesse processo, que eu te falei, eu não preciso falar que eu vou sexta-feira. Pessoal, eu estou indo um dia depois de quinta, vai todo mundo entender. Sim. Mas eu não tinha essa expertise, eu não tinha essa técnica, com quem eu ia aprender? Você era percursora. Eu não tinha quem se espelhar nesse Eu ponto. não tinha com quem trocar. A gente estava aprendendo todo mundo junto. Ele aprendeu comigo, eu aprendi com ele, as atletas aprenderam. E foi assim que a gente conquistou o nosso espaço. No ano passado, no Dia Internacional da Mulher, eu fui numa mesa redonda só de mulheres que trabalham com comentarista de futebol, não sei o quê. E tinha uma menina blogueira, uns 20 anos. Aí ela virou... Todo mundo falou assim, eu não quero ter que ser a melhor, eu não quero ter que... Aí eu falei para ela, eu não tive essa chance, eu tinha que fazer. Então, assim, por eu ter feito e por muitos aqui terem feito, você tem hoje essa possibilidade de não querer hastear bandeira nenhuma, de queimar o sutiã, de não sei o quê. Exatamente. Mas houve lá atrás quem desbravasse isso, quem abrisse o caminho. E eu tô nessa turma aí de que abriu o caminho. E essas mulheres que vieram antes, que foram muito vistas como difíceis. Exato. Complicadíssimas. Muito. Porque... As do BO, que arruma confusão, exatamente. As que são barraqueiras, assim, eu tenho todos esses estigmas, mas por mim tudo bem. Eu vesti a camisa, aceito, e sou muito feliz, sou muito bem resolvida. E outras coisas aconteceram. Eu fui mãe nesse percurso todo, dentro de um ciclo olímpico. Volta, aí deixa o filho, aí você sofre, porque eu fui mãe tarde, eu fui mãe com quase 44, com 43 e uns quebrados. Aí era o sonho de você ser mãe, e aí você larga o seu filho, você vive tudo isso. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, e sem querer largar o seu sonho, mas você também tinha sonho de ser mãe. Então, são tantas variáveis que você controla, e aí você fala assim, o porquê? Sabe, não tem muito romantismo nisso, tem muita dor. Eu chorei muitas vezes. Eu me ajoelhei em quarto de hotel, perguntando, será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Porque tanta gente fala que você está errada, que tem uma hora que você se questiona. É isso mesmo? Será que eles estão certos? Será que eles que estão certos? Eu sou mulher, eu sou jovem. Será que eu não tenho capacidade? Você começa a duvidar de você mesma. Então, assim, você tem que se reencontrar, você tem que botar você no prumo de volta. Então, é uma autoanálise, e você precisa ter rede de apoio. Graças a Deus, eu sempre tive rede de apoio. Eu tive uma família sempre muito presente. A minha mãe criou os meus filhos. O meu marido esteve sempre muito presente, com apoio. Mas tem gente que não tem. Exato. E aí ela não pode sucumbir, sabe? Então, assim, é para essas pessoas que... Para as chefes de equipe que tem que voltar para casa, cuidar de mãe, tem muitas que cuidam da própria mãe. Cuidam da própria família, cuidar né? da própria família, sabe? Tem hora que dá vontade de desistir, sabe? Não, cansei. E aí é aquela disciplina de no dia seguinte, vamos lá, se automotivar. A gente consegue. E a minha filha tem 11 anos, quando ela aprendeu a andar de bicicleta, a Ana Clara, eu aprendi muito. Hoje, inclusive, eu tive uma conversa muito séria com ela. Eu falei, filha, obrigada, eu aprendi muito com você hoje. E ela falou assim, vamos, Ana Clara, você consegue, Ana Clara. Então, assim, essa automotivação, eu falei, caraca,
É muito bacana. Ela, como menina, se colocando, a prova caiu, ralou e levantou. E eu fiquei tão orgulhosa dela. E ela aprendeu a andar de bicicleta no mesmo dia. No mesmo dia. E o meu filho, ele falou assim, não quero aprender, mãe. Quem quer que eu aprenda é você, eu não quero aprender. Tá, tudo bem. E tudo bem, entendeu? Mas essa coisa da gente se colocar à prova e ter que... De forma constante, né? Ela não pode parar. Ela tem que ser... Essa disciplina, essa automotivação, ela tem que existir. Porque são muitas variáveis. A gente tem a questão da pressão da sociedade. Eu sofri pressão porque eu tinha 40 anos e não tinha filho. Eu tinha 39 e muito não era casada oficialmente. Então, assim, você vai casar quando? Depois de casa. Você vai ter filho quando? Depois que tem filho. Tem esse tempo o biológico. Time, exatamente. O tempo biológico para fazer as coisas que as pessoas acham que vai. E a sociedade te pressiona. Pô, como assim? Ainda não casou? Não, peraí. Quem falou que eu quero casar? E quem falou que eu quero ter filho? E se eu não quiser ter filho? Você já foi muito questionada sobre você escolher mais a carreira do que ter uma família? Muito. Gente, só vou dar uma palhinha aqui. O meu marido era de uma igreja. E a esposa de uma das pessoas da igreja questionou meu marido por que ele queria uma mulher como eu que nunca estava em casa. Porque assim que eu comecei a namorar o meu marido, eu fiquei 42 dias fora na Europa, trabalhando. Porque eu era treinadora única, tinham 3, 4 equipes, então eu esperava a equipe na Europa e só trocava a equipe e eu me mantinha nos polos de treinamento e voltada. E aí, o homem pode viajar, o homem pode trabalhar, o homem viagem pode... de negócios. A mulher não pode, entendeu? Mas eu tive o privilégio de ter pessoas ao meu lado que sempre me impulsionaram. Então, eu realmente sou muito privilegiada. Eu não sofri isso dentro da minha família. O meu marido nunca me pressionou. Eu tive um relacionamento anterior também que sempre me jogou para o alto. E isso é muito importante. Então, assim, é para não desistir. Mesmo que você não tenha uma pessoa do seu lado que te apoie, é sobre você, não é sobre ela. É sobre você se sentir feliz, se fazer feliz, fazer escolhas. As consequências vão chegar. Eu não vi os meus filhos crescerem. Eu sofro com isso. A minha filha e o meu filho não falaram mamãe. Eles falaram papai. Quando eles caíam, isso para mim é o que mais dói, eles não vinham pro braço da mãe. O que você entende? Mãe é aquela coisa que protege. Eles não vinham para mim. Eles não tinham esse referencial, porque, enfim, é uma escolha, você falou da consequência. Exato. Mas que tinha o pai ali, de fato. E inevitável que, eu acho que é isso, se cobra muito desse núcleo familiar perfeito, em que só a mãe vai estar ali com o acolhimento e o pai que vai ser o provedor. E hoje as formas e os estilos de família mudaram. E é possível que em um outro núcleo familiar como o seu, o pai esteja mais nesse papel de acolhimento e você esteja em outro papel, podendo viajar mais a trabalho, e que essas configurações de núcleo familiar não é errado nem certo, é diferente. Exato. E a minha vida sempre foi muito programada, né? Eu tinha um time. Depois dos Jogos Olímpicos de Londres, que foi 2012, eu tinha uns Jogos Olímpicos no Brasil, 2016. Só que, assim, eu tinha aquele gap ali. Eu falei, eu tenho que ser mãe agora. Porque se eu deixar para o depois, vai ser tarde demais. E se passar muito tempo, 2 anos, e como é que vai ser? Então, assim... Você já tinha 43, né, que você disse? Eu tinha 43 anos. Eu fui mãe com 43 anos. Assim que acabou Londres, quando a Sara Menezes foi campeã olímpica, eu virei para o meu coordenador e falei assim, agora eu vou atrás da minha medalha de ouro pessoal. Eu quero ser mãe. E eu rezava para Deus todo dia. Eu falei assim, eu conversava com Deus, a gente tem uma intimidade. Eu falei assim, olha só, Deus, você abre teu olho, hein? Porque você deixa essas mulher doida ser mãe, que joga filho dentro de saco no rio, deixa o filho para lá, eu quero ser mãe para amar. E aí Deus me abençoou abundantemente. Eu tive um casal, o Matheus e Ana Clara. E aí depois eu ficava me questionando. Eu pedi tanto para Deus para ser mãe, eu tô largando... os meus filhos, com 3 meses, eu já voltei a trabalhar. Meu Deus! Então, a minha casa tem... até hoje, câmera para todos os lados. Então, eu via meus filhos crescendo pela câmera, pelo telefone. Graças a Deus, a gente vive num mundo tecnologia, né, mais virtual. E aí eu tive essa possibilidade de ver meus filhos crescerem através... Mas eu era muito presente. Então, assim, a escola, meus filhos estudaram no CEL, da Lopes Quintas.
E que escola, que abordagem acolhedora que eles sempre tiveram. Eles faziam calendário, olha, a mamãe está voltando. Então, eu cheguei, muitas vezes, eles já trocaram festa do Dia das Mães para eu poder estar presente. Eu tive uns 4 anos seguidos o Dia das Mães no Japão, longe dos meus filhos. Nossa, Então, deve doer muito isso. Muito, chorava muito, eu chorava muito. Mas era exatamente isso. O que eu queria, né? Eu fico pensando, eu faria tudo de novo. A minha filha, quando a Mayra foi campeã mundial, em 2014, a minha filha, ela tinha recém-completado 1 ano. Uhum. E ela estava com 40 graus de febre. E eu tinha que ir para o aeroporto. Eu larguei minha filha com 40 graus de febre em casa. Eu fechei a porta da sala, eu fui chorando até o aeroporto. E no aeroporto eu tinha que parar de chorar, porque eu não podia, ninguém podia se contagiar com a minha dor. Eu não podia compartilhar minha dor, Sim. porque eu estava indo para uma competição de performance. Sim. Eu não podia contaminar o ambiente, porque, minha filha está com febre. Era eu sozinha. E eu chorei. Tinha que ser uma fortaleza, exatamente, né, naquele ponto. Então, assim, é duro. É duro. A minha filha, outro dia, ela ouviu falando isso em algum lugar e numa dessas brigas, assim, você ama mais o judô do que a gente, você me largou com febre de 40 graus. Meu Deus. Jogou isso na minha cara. Aí eu falei assim, sim, mas passou. E eu tive uma amiga, ela faleceu, ela é psiquiatra, eu sofria muito, ela falou assim, eles não vão lembrar. Você vai lembrar. Eles não vão lembrar. Essa primeira infância, eles não vão lembrar. Você vai lembrar. Você vai lembrar para sempre. Eles não. Então, assim, à medida que eles foram crescendo, foi ficando mais difícil. Então, assim, eu me aposentei de Jogos Olímpicos Você saiu da seleção em qual ano? Em Tóquio, em 2021. Uhum. Bem recente. Recente. E foi engraçado, porque Paris foi a primeira Olimpíada que eu não estaria presente. Porque desde a primeira Olimpíada de 92, que o judô feminino estreou como esporte, que eu fui para todas. Nossa. Então, essa seria a primeira. Então, aí veio o convite da televisão de eu participar. Como é que foi isso, né? Foi muito bacana. Porque você, como eu falei, né? Você é um rosto muito conhecido, não só por ser a treinadora com mais vitórias, porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso, que até então não tinha nenhuma atleta judoca brasileira que tinha ganhado uma Olimpíada. A partir do teu treinamento, da tua inserção nesse meio, né? Quando tu foi inserida, que de fato você conseguiu esse ganho, esse mega ganho para a seleção brasileira, para o Brasil como um todo. Então, como é que foi isso para você entrar e você falou, cara, eu sou atleta, eu tenho histórico de atleta de fato, eu sei o que é estar aí como atleta, mas agora eu estou na outra posição de treinador. O que eu posso fazer por elas que eu gostaria que tivesse sido feito por mim naquela época, enquanto mulher, dentro de um ambiente extremamente masculino e que você tinha que correr atrás por você e por uma equipe, que você falou, né? Essa consciência coletiva, né? De fato, como é que foi para você esse processo inteiro, de fato, a se tornar uma treinadora mais conhecida, assim, por esse feito? Foi exatamente o que você falou. Eu queria tudo o que a gente não tinha antes. Não é porque as treinadoras que passaram antes de mim não quisessem, elas não tinham, na verdade, espaço. Então, quando eu assumi a seleção em 2005, eu já vinha no processo, né? Em 2000, eu fui como técnica auxiliar para Sydney, né? Eu fui atleta 92, 96, aí em 2000 eu me tornei treinadora. Oficialmente, em 2001, eu entrei como treinadora do Flamengo. Em 2000, eu liguei e falei, olha, encerro a minha carreira como atleta internacional e me coloco à disposição. Já era formada, já tinha pós-graduação. E o professor Mamed, na época, me convidou para ir como treinadora auxiliar para a Olimpíada de Sydney. Então, eu não tive aquele espaço de maturação, mas eu sabia exatamente o que eu queria fazer. Porque eu tinha a questão de que qual seria o mundo ideal para mim se eu tivesse tido lá atrás, né, a oportunidade. Então, era colocar aquilo em prática. E foi o que eu fui fazendo, né? Em 2007, em 2006, a gente conseguiu um primeiro grande resultado. A gente ficou em segundo nos Jogos Pan-Americanos contra Cuba, que era o nosso arquirrival, que eu chamava elas de maledeta. Essas maledetas, não sei o quê. E aí, primeiro em 2005, que é um grande marco, no início de 2006, o masculino foi todo para a Europa. E a equipe feminina foi para Cuenca,
no Equador, um centro de treinamento muito ruim, que pela foto era muito bacana, mas quando ele chegou lá era terrível. E ali nasceu um novo judô feminino, porque elas reclamavam, não, porque os meninos estão na Europa. Eu falei, para, eu não aguento mais vocês reclamando. Vamos fazer desse limão uma limonada, pelo amor de Deus. Botaram a gente aqui, vamos provar que a gente merece muito mais do que isso. Mas para isso a gente tem que entregar. Não adianta só reclamar. A gente não entregou, a gente precisa entregar. Cada vez que a gente entregar, a gente vai... Avança mais um. Avançando mais um, é step by step. E foi isso que aconteceu. A gente entregamos o PAN, queremos mais. E até que a gente conquistou os nossos treinamentos na Europa, a autonomia, era totalmente separado do feminino do masculino, porque foi uma condição. Falei, olha, a primeira coisa é separar o judô feminino do masculino. Porque na minha época, a gente só ia onde os meninos iam. E aí, não faz sentido, porque as necessidades deles eram diferentes da nossa. Completamente diferentes. E assim, como se fosse uma sombra, né? Exatamente. Vocês não tinham a luz para vocês também, enquanto equipe, para se consolidarem, de fato, como judô feminino. As nossas necessidades eram diferentes e as exigências também. Não podia ser no mesmo nível que eles. O investimento era totalmente diferente. A briga era por investimento, porque potencial a gente sempre teve. Então, a partir do momento que o investimento foi direcionado, e aí, a Quequinha, primeira medalha olímpica do Brasil, do esporte individual. No mesmo Jogos Olímpicos teve a Natália Falavina e também a Mauro Imagem, mas ela é a primeira medalha, porque a gente só tinha esporte coletivo, que era o vôlei de praia. E aí a Quequinha foi a primeira medalhista de esporte individual do Brasil. E aí, naquele momento, eu falei, posso morrer. Nossa, eu tô vendo isso se concretizar, se materializar. Aí, graças a Deus, eu morri, porque a Sarinha foi campeã olímpica na Olimpíada seguinte, que foi em Londres, e a Mayra também foi bronze. E aí, desde então, a gente traz medalha em todos os Jogos Olímpicos. E não foi diferente agora? Não foi diferente agora. Com a Bia, eu tive a honra de estar sentada para a Bia um pouquinho antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela tinha uma competição de head-to-head com a Suelen Altman, Maria Suelen Altman. Então, no Campeonato Mundial foi que foi decidida a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E a Suelen ganhou porque a Bia conquistou a primeira medalha dela mundial em sênior. Eu estava na cadeira, ela falou assim, tia Rose, eu sou medalhista mundial. Eu falei, sim, Bia, ela é uma fofa, ela é tudo isso que parece ser e muito mais. Ela é muito merecedora, a história dela é linda, ela é maravilhosa. Ela está num clube muito bacana. A medalha também da Pimentinha, tive muitas vezes com a Pimentinha, a Larissa Pimenta. Então, assim, o feedback delas em relação a mim é sempre muito acolhedor, sabe? Então, assim, vale a pena quando eu ouço elas falando, não, tia Rosa, essa medalha também é sua. É muito bacana. É que faz valer a pena, porque eu dediquei minha vida. Não é só a parte profissional, eu dediquei a minha vida pessoal. Que custou caro, Custou caro, você entendeu? Então, assim, não é eu vou ali cumprir de 8 às 6, de 8 às 5. Não, eu dediquei sangue, suor e lágrima, literalmente. Quando a gente fala de construir uma equipe, né, de fato, que você de fato, não, você tinha uma equipe que você precisou construir essa identidade de equipe. E mudar a mentalidade também. Exato. Porque você falou essa consciência coletiva em um ambiente que, infelizmente, a gente é criada para ter rivais e não amigas, né? Então, como é que você identificou esse potencial de criar uma autonomia ali delas, de se verem no papel de liderança da própria carreira profissional enquanto judoca, mas de olhar para outra como uma amiga, uma parceira que está na mesma jornada que você e não como uma rival de trabalho? Isso aí foi a grande chave. O que mudou o judô feminino do Brasil foi essa conscientização. Elas entenderem que nós éramos um time e que juntas a gente conseguiria... O céu ia ser o limite. Não dava para trabalhar unidades, sabe? A gente, quando falava judô feminino da minha época, era a Ednancy, porque a Ednancy que aparecia. A própria Daniela Zangrano tinha sido uma medalhista, a primeira medalhista mundial, lá em 93, mas eram esporádicos. E aí, essa conversa, porque eu sempre fui muito... olho no olho, senta todo mundo, começava o tititi. Ah, que fulano, não, senta, botava as duas dentro do quarto, fala, porque
sabe, começar a botar vírgula nas coisas, tititi não gosto, sou muito direta, sou muito reta, transparente, e foi essa cara que eu dei para a seleção feminina. A gente vai resolver isso aqui, o BO é nosso, daqui não sai, o que acontece aqui morre aqui. Sabe, o que a gente tem que mostrar são as nossas potencialidades, as fraquezas ficam entre a gente. Ninguém precisa saber, sabe? Então, é um trabalho realmente de time, conjunto, de potencializar o que cada uma tinha de melhor, se ajudar como equipe. E o resultado da outra ia alavancar todo mundo. Porque o investimento ia chegar, todo mundo ia se beneficiar como equipe. Isso traria um resultado para todo mundo individual. E essa consciência coletiva. Coletiva. Né? Porque você... E você acha que também... Você falou muito sobre essa masculinização que você sentiu em você, que foi um processo de disruptura, né? Porque você teve que entender ali o que tinha, coisas que você tinha que quebrar, voltar, recalcular a rota. E você participava você estava à frente, né, de uma liderança em um ambiente que todo investimento era voltado para o público masculino. Óbvio que, né, por consequência, o ambiente decisivo ali, quem tomava as decisões estratégicas para onde ia o dinheiro, eram de homens, partiam de homens. Então, esse olhar masculino era voltado para o masculino, né? Como que você foi esse processo de tomar o lugar à mesa? Porque isso, você falou uma coisa no início do podcast que ficou muito na minha cabeça, nessa coisa de você sentiu que você estava masculinizada e que você perdeu uma feminilidade que também faz parte da gente. Por que você estava tão casca grossa nesse ponto? Porque o ambiente te pedia isso. Como é que foi para você esse olhar para você de tomar um lugar à mesa de uma outra forma, com uma outra abordagem? Como é que foi esse processo? Que eu imagino que tenha sido cansativo. Muito. Sabe, o meu chefe, ele falou assim, caraca, você parece aquele garotinho. Não esqueça a minha Calói. Não esqueça a minha Calói. Que botava o post-it em tudo quanto é lugar. Eu era assim, eu era cansativa. Porque eu brigava por espaço. Do nível assim... Eu não só era treinadora que chegava lá, da o Matheus Hajime, que é um começar e parar. Eu tomava conta do site. Saiu uma matéria do masculino, uma. Saiu duas, na terceira eu estava lendo. Ei, cadê o feminino? Não tem matéria do judô feminino? Era nesse nível. Aí fizeram uma revista, todo mundo bem feliz mostrando a revista. E eu procurando, mas cadê o feminino nessa revista? Aí tinha uma eles de Nancy de Costa. Falei, não, vocês estão de brincadeira comigo. Cadê se a gente não mudar? Isso numa reunião interna. Essa conscientização de dentro para fora não vai mudar de fora para dentro. Então, esse espaço, ele precisa ser conquistado e respeitado internamente. Então, assim, eu era a chata. E aí, você falou dessa questão de ser a chata, né? De pedir muito. Quando é que você sentiu que estava incomodando a ponto de começar a ser feito? Porque até então podia ser só... Você estava falando, tá, ainda dá pra... Vamos ignorar... Você se sentia ignorada nesse aspecto? Não, sem chance. Porque, lembra que eu falei? Eu sempre estudava. Eu fazia... Eu olhava o mercado, quer dizer o quê? As competições, as possibilidades, onde enviar quem, potencialidades assim, ó, eu queria, por exemplo, para Paris, Grand Slam de Paris, era uma competição uma das mais difíceis que tem. Aí, assim, olha, aqui a gente não vai ganhar nada, tô pensando, né? Aí eu já preparava o terreno, assim, olha, a possibilidade de medalhas aqui diminui, mas o treinamento é muito bom, que vai possibilitar a gente ir para a próxima competição muito forte. Então, assim, eu não romantizava, sabe? Eu não ficava botando assim, não, vamos, sabe, aquela assim, vai dar certo, não. Sim, você era pé no chão. Pé no chão, sabe? Bem pragmática, mostrando, olha, aqui não vai dar, mas esse aqui é necessário para a gente chegar nesse próximo ponto. Então, era tudo muito bem estudado, sabe? Um jogo de xadrez, obviamente, que muitas vezes eu tive que ceder. O judô ensina isso. Ceder para vencer, sabe? A história da cerejeira, que ela vai pesando com a neve, ela vai arriando, mas ela não quebra, que tem uma hora que a neve escorrega e a cerejeira volta pro tapu. Exato. Então é isso. Eu não ganhei todas as batalhas, mas a guerra final a gente ganhou. Com certeza. Com estratégia. Então é sempre... muito estudado. Eu nunca... Você não deixava te ignorarem nesses quesitos. Você botava realmente os pontos nos is. Não mesmo. Sempre com anotações.
eu estudava a possibilidade do que o meu superior, o que ele ia questionar, porque eu já tinha a resposta. Você entendeu? Eu não deixava... E eu me penalizava quando eu falei, putz, não pensei nisso. Como Na próxima assim? eu penso. Então, assim, também nunca fiz questão de ser a dona da ideia, sabe? Dessa coisa do ego. Do ego, nunca fiz. Então, às vezes, a gente pulverizava algumas coisas assim. Aí, quando a pessoa chegava assim, o que você acha? Eu falei, sensacional! Bom! Muito bom! Entendeu? Então, assim, o importante era dar certo. Eu nunca tive essa vaidade, não, a ideia foi minha. De forma alguma. Desde que a gente chegasse onde a gente gostaria, então estava tudo certo. Então, assim, o mundo corporativo tem muito da vaidade. Então, assim, às vezes você se despide, se tirar a maquiagem e, pô, será que realmente eu faço questão de ser a dona da ideia? O que a minha estratégia de recuar vai beneficiar o meu time, né? Como um todo, Como né? um todo. Então, também tem isso, sabe? De você se despir um pouco da vaidade, do ego, para você ter um resultado mais eficiente, com mais eficácia para o seu time, para refletir no seu time, sabe? E o líder é isso. Ele abre mão de coisas para si, né, o benefício, porque o resultado do time vai refletir, com certeza. E reflete uma boa liderança. Eu acho que o mais engraçado e curioso, acho que irônico disso tudo, é que a gente está falando sobre esporte. A gente começou falando sobre isso, mas tudo tem a ver com empreendedorismo. Tudo. Absolutamente tudo que a gente falou. Você falou, o ponto que você falou agora, por exemplo, de ceder para crescer, e aí o exemplo da cerejeira que você deu, o exemplo de, não, às vezes eu cedia, nem sempre a ideia era minha, era de um todo, eu podia ter pulverizado aqui, mas não tem problema. E a questão de você ter falado sobre mapear também o retorno do outro, mapear estratégia. Eu acho que eu vou estudar. Estratégia. Exato, tem tudo a ver com empreendedorismo. E uma coisa que você fez que foi apostar no incerto, né? Porque você pegou um time, de fato, que já estava ali e queria construir um legado para o time do judô nacional feminino, que era um legado que ainda estava em construção, era quase embrionário, vamos colocar assim, né? E você fez um movimento que o empreendedor faz. O tiro no escuro, o tiro no incerto, né? Então, e agora você está migrando agora para uma área de você poder ajudar pessoas a se construírem como um líder que você se construiu na marra, né? Como é que está essa transição de carreira, vamos colocar assim, em questão da Rosicléia Campos, que vem dessa liderança de equipe judoca, do judô, do tatame, voltada para o esporte e agora para uma visão mais de liderança corporativa, trabalhando com empreendedores, com empresários que precisam dessa garra e dessa força que você teve no esporte para o meio dos negócios. Eu quero exatamente isso, compartilhar toda essa expertise, toda essa vivência que eu tive dentro do esporte de alto rendimento, né, performando a nível olímpico e mundial, e mostrar que dá certo com um bom planejamento, com disciplina. Essa questão de você não ficar engessado, porque às vezes a gente traça um planejamento, não, tem que chegar ali. Não, você tem que revisitar diariamente os seus planejamentos e se moldando, né? O CD para vencer que a gente tem no judô é fundamental para a vida, porque nem sempre... Eu não quero estar certa sempre. Lá atrás eu guerriei muito, porque eu precisava dessa carcaça de botar na frente, mas... A gente pode dar um step back para poder dar 2 passos para frente, entendeu? Volta 2 casas, avança 3, né? Exatamente. Então, assim, essa visão é importante, sabe? Essa visão do todo, você não ficar presa só ouvir. Deus deu 2 ouvidos para a gente, uma boquinha só. Então, a gente tem que aprender a ouvir. O atleta, um integrante da sua equipe... Ele tem muito o que retornar para você. Então, ouvir... Eu conversei com a diretora do colégio do meu filho. Eu falei assim, cara, dar aula para criança é muito chato. Você tem um monte de criança mal educada, tem um monte de criança que tem um monte de... Cada um tem um tipo de criação. O professor deve ficar cansado. Aí eu tive um probleminha com o professor de educação física. Faz uma rodinha, deixa ele falar, deixa ele abrir o coração. Que tem hora que a gente precisa disso, sabe? Assim, sem ser julgado. Exato. Então, assim, bota o teu time. É isso que eu fazia com o nosso time feminino. Bota ele num quartinho.
Cara, solta as frangas, deixa todo mundo falar e respira fundo. Alívio. Alívio. Falei, pensei, porque às vezes, na maioria das vezes, você cria coisas tão grandes na sua cabeça e quando você fala, quando aquilo cria vida, aquilo esvazia de uma forma que não era tão grande assim. Que você bota muito peso, né? Exato. Então, dá para minimizar problemas, sabe? Acertar arestas com um bom bate-papo, com uma tirada de armadura. Não, vamos lá. Mãos à mesa. Ninguém vai atirar em ninguém aqui. Bora. Exatamente. Então, isso faz a sua equipe, sabe, deslanchar. Você respeita mais o outro, porque você não é o dono da verdade. Você pode ouvir algumas coisas e as pessoas têm medo de falar. Isso é muito ruim. Elas têm medo de falar, mas às vezes a gente tem medo até de ouvir, né? Porque a gente fica com medo do que o outro também vai falar. Então é uma faca de dois gumes, assim, muitas vezes, né? Porque tem o ego, tem a vaidade. Isso no meio do empreendedorismo, eu acho que é o ego, acho que em qualquer área, né? Acho que o ego é uma coisa inerente do ser humano, todo mundo tem. Se você não trabalha aquilo cresce, fica maior do que você. Exato. Né? Te faz acreditar que tu é maior do que realmente você é, né? Mas eu acho que no empreendedorismo isso tem muito, porque quando você começa a crescer, você esquece quem estava junto contigo, os teus valores ficam completamente em desordem. E uma pergunta que eu te faço em relação a isso é, quando você fala de autonomia, qual o risco que a gente corre, às vezes, dessa autonomia, da gente não se tornar indomável? Porque você, como treinadora e líder, você tinha que cuidar dessa autonomia e identidade dessas meninas, né? Como é que era trabalhar com ego dentro do tatame? No meu caso, foi mais fácil, porque, assim, era um espaço que a gente nunca teve. Então, todo era mundo... novo, fresco. Era fresco, sabe? Tava todo mundo curtindo muito esse reconhecimento internacional. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei treinadora, as pessoas ainda achavam que eu era atleta. Ainda me chamavam quando você tá em pé no tatame, assim, vamos fazer esse randori? Eu falei, não, agora eu sou treinadora. Então, assim, era uma coisa assim que a gente... Foi muito gostoso. Eu sou muito abençoada, muito privilegiada, porque a equipe que eu cresci, né, que eu me tornei treinadora, a gente virou um time muito bacana. E depois eu sofri porque essa equipe acabou não indo para os Jogos Olímpicos, então assim, foi um chororô. Aí tem um fundo musical de Ivete Sangalo, a gente numa competição na Polônia. Nossa, é novela mexicana, mas é real. Depois uma atleta virou arquiteta do Comitê Olímpico, a outra virou fisioterapeuta da própria seleção brasileira. Então, a gente sempre se reencontrava e era muito bacana. Então, a gente se fortaleceu, a gente cresceu como pessoa. Não só fortaleceu o esporte, fortaleceu nós como mulheres, como aquelas que quebraram o teto de vidro, que ocuparam o espaço, que tem o olhar de respeito da seleção masculina. Nossa, isso é muito legal. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço, não é dinheiro, não é nada. É você ser respeitada por aquilo que você está entregando. Exato. Fruto do seu trabalho, do seu esforço e das oportunidades que não te eram oferecidas. Então, só bastou... Sabe aquela... Sim. Dá uma atençãozinha aqui, investe na gente, investe na gente. Então, às vezes, o empreendedor falta isso. Você saber se vender também. É você conseguir montar um bom projeto, porque foi isso que eu fiz. Uma estratégia pensada. Né? E sem romantizar, sabe? Com o pé no chão, entendendo que pode dar errado. Isso tem que estar previsto, tem que avisar para o cara. Assim, olha, calma aí, existem possibilidades. Margem de erro aqui. Exatamente, sabe? Então, assim, para não criar uma expectativa, porque a frustração ela pode ser muito grande e quebrar toda uma estrutura. Porque nas derrotas era um momento que a gente tinha mais que estar fortalecido. Porque no esporte a gente fala assim, treinar bem num dia bom, é easy way. Agora, treinar bem num dia que é ruim... É disciplina de fato. Aí sim, é isso. É disciplina, é a resiliência. Uhum. Porque judô é um esporte que dói também, sabe? Ele dói no corpo, ele dói na alma. Então, assim, tem coisa que não é só a parte emocional, a parte física também. E no dia seguinte, você voltar para treinar, você tem que querer muito. Eu acho que é isso. A disciplina se prova nos dias que você não quer levantar. Exatamente. Nos dias que você tá afim, ali na disciplina, você já tá tranquilo. Agora, nos dias que você não quer,
né? Então, esses pilares que você diz, você acha que resiliência, acho que autonomia, identidade do seu próprio negócio, que são conceitos completamente aplicáveis dentro do esporte, que a gente traz para o empreendedorismo. Qual outro pilar, assim, você destaca que é imprescindível? Avaliação, sabe? De risco, de pontos positivos, pontos negativos, essa avaliação algo fria. Mais analítico, né? Fria, sabe? Ela é importantíssima, porque você não pode ser surpreendida pela empolgação, vai dar certo, o investidor chegou, não, vamos lá, uhul. Não, bota o pé no chão, faz assim, o que é positivo, o que é negativo, quais são as possibilidades de risco. Isso é importantíssimo, tanto no empreendedorismo quanto no esporte, porque precisa ter uma avaliação bem fria de tudo. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e falasse diretamente com aquele empreendedor, porque eu acho que isso foi uma aula de empreendedorismo. Não sei quem assistiu a gente, se teve uma noção de esportiva. Acho que não tem muito também só sobre esporte aqui. A gente falou sobre empreendedorismo, né? E acho que justamente você foi uma grande empreendedora, porque você teve um processo super disruptivo. Você desbravou sozinha, você era percursora, então partiu de você muita coisa. Tanto que essa frase que você falou para uma outra profissional, de que, não, eu não, que alegava, né? Não, eu não quero ser a melhor, você não tinha escolha, eu precisava ser para que outras possam ter essa possibilidade de escolha. Você não tinha escolha de querer ou não optar por ser ou não a melhor, você tinha que ser para ser uma percursora de outras jornadas, de outras trajetórias. Então, esse empreendedor que está assistindo o nosso podcast hoje e precisa... Sabe, eu acho que é isso, é tirar um start, assim, dar um start na própria vida, virar uma chave em questão de colocar o seu negócio em atividade ou mudar a dinâmica do próprio negócio que faz da mesma forma há muitos anos e precisa mudar esse padrão de comportamento enquanto empreendedor. O que você diria para esse empreendedor hoje, Rosicléia? Disciplina, resiliência e uma coisa que a gente acabou não abordando é o pertencimento. A equipe precisa sentir pertencedora, sabe? Ela precisa comprar a ideia, ela precisa estar motivada com o planejamento, com o objetivo e esse pertencimento ele tem que ser reativado da mesma forma que a disciplina, que é diariamente ela é reativada, esse pertencimento também. Então, sonhe, que sem sonhar a gente não realmente... Eu sonhei tudo isso e eu vi tudo isso sendo realizado, tenho até vontade de chorar, que é muito bacana. E acredite, tenha disciplina, sonhe com os pés no chão e creia. Vá que vai dar certo. E vamos que vamos, é o que eu falava para os meus atletas, vamos que vamos. Eu acho que só faltou uma coisa, brilho nos olhos, que é você fechou sem falar, mas já mostrou, sabe? Eu acho que é brilho nos olhos, saber ter garra para o que você quer conquistar, entender que vai ter muita coisa, o seu processo foi super cansativo. Muito. Quis desistir muitas vezes, é por isso que eu falo, às vezes a gente fica romantizando. Inúmeras vezes eu quis desistir, inúmeras vezes, que não é fácil. Eu era uma mulher, sou, né? Uma mulher num ambiente muito masculino, cheio de regras, e eu sou diferente, porque quando você me vê numa frente de uma competição, eu sou aquela que fala, que não sei o quê, e o judô era aquela coisa toda engessadinha, e eu era que... Como assim? O que ela está fazendo? Aquilo não está certo. Então, eu fugia daquele estereótipo, então eu fui julgada inúmeras vezes, e tem que ser forte. A resiliência é importante, a disciplina. De trazer de volta, né? E é o que você falou, brilho nos olhos, sabe? Aquela garra. Eu sou escorpiana, com acidente de escorpião, comigo não tem nada mais ou menos. Olha, somos duas escorpianas. Tá vendo? Então não tem nada mais ou menos, tem que ser... É 8 ou 80. É isso aí mesmo, a água mar não serve nem pra achar, não é? Exatamente. Olha, foi muito bom esse bate-papo, Rosicléia. Eu acho que a tua história é muito inspiradora, principalmente sendo mulher, eu vi isso, porque eu acho que todo mundo já teve algum momento da vida que teve que lidar dentro do trabalho com um ambiente muito masculino, às vezes você é muito jovem, você fica com receio de como se impor. Eu já passei por isso em outro local de trabalho, e que é muito esquisito, porque você não sabe qual o limite. Uma frase, eu acho, falando bem pessoal mesmo, né? A masculinização. Eu senti isso tendo na época 21 anos, eu tô com 23 hoje.
Eu tinha 21 anos. Eu sentia que eu trazia, às vezes, para um relacionamento, uma carga muito de controle, porque no meu trabalho eu precisava fazer isso, porque era inevitável que isso não fosse feito, senão não seria ouvida dentro de uma mesa de redação. Exatamente. Sabe? Então, isso que você falou, eu acho que muitas mulheres empreendedoras novas, com a minha idade, que vão ouvir isso, que não necessariamente empreendedoras, mas mulheres de outras carreiras, que vão entender, não, tá tudo bem, vai passar por isso, mas não precisa estar sempre no controle, de ceder para avançar. Foram várias frases que você falou que me vieram na cabeça. Acho que é isso, é você ter uma referência. Hoje a gente, graças ao bom universo, a gente conseguiu ter muitas boas lideranças e referências para as gerações que estão vindo. Então, eu não fui uma mulher, não sou hoje uma mulher com 23 anos, que não tive referência. Eu pude já olhar para mulheres em outros cargos e falar que legal, tá, estamos avançando. E isso vai continuar acontecendo. Você não teve. Não. Então, eu imagino que se para algumas de nós já é cansativo, imagina para quem não teve uma referência. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, representatividade, né, Rosicléia? A minha principal referência sempre foi a minha mãe. A minha mãe, nossa, minha mãe faleceu tem pouco tempo, a minha mãe é uma guerreira. Eu nunca vi minha mãe fraquejar, sabe? Então, assim, a minha mãe ficava com os meus filhos, vai, filha, vai, sabe? Então, dá um empurrãozinho pra vida, né? É. Olha, muito obrigada. A gente teve um bate-papo super especial sobre esporte, sobre empreendedorismo na veia. Eu até achava que... Será que empreendedorismo tem a ver com esporte? Tem tudo a ver. A gente teve uma aula aqui sobre isso. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada. Foi um mega bate-papo sobre os pilares para você construir uma equipe de sucesso, consolidar o teu negócio no mercado. Mesmo com insegurança, mesmo com medo, faça a mesma coisa que a Rosicléia fez, porque deu muito certo. E vamos que vamos. E vamos que vamos. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.